Olá, olá! Hoje estamos aqui para mais um programa. Esteja pronto para a sua transição de carreira. Agora é o episódio número 9. Eu sou a Alessandra de Faria, ensino a pessoas insatisfeitas no trabalho a encontrarem a carreira dos sonhos. E hoje o assunto é zona de conforto. Como sair de lá? Sim, a zona de conforto, aquele lugar quentinho lá, que é gostosinho, que a gente gosta de ficar e não se propõe a sair no dia a dia. Hoje vamos conversar sobre esse assunto para que você vença esse obstáculo e dê os primeiros passos aí para sair da sua zona de conforto. Pense assim, o crescimento só acontece quando você não está na zona de conforto. Quando você está fazendo alguma coisa diferente, quando a situação ao seu redor muda e começa a exigir de você outras habilidades ou exigir de você outras formas de atuação, independente de qual lado da vida. Se pessoal, profissional, se no relacionamento com os familiares, com os colegas de trabalho, independente da situação. Só há crescimento quando você compreende que o melhor é sair desse dia a dia tranquilo, quentinho, que você muitas vezes não está satisfeita e não sabe por onde começar, o que fazer para sair aí dessa famosa zona de conforto. E o que será que é possível fazer para deixar esses tempos de acomodação, procrastinação lá para trás? Deus me livre de viver nessa situação. Pense assim: Alessandra, tenho dúvida se estou no momento aqui na minha zona de conforto ou não. Você percebe que executa suas atividades de forma tão automática que não precisa nem pensar? Imagine assim, acordo todo dia cedo, faço meu café da manhã, vou trabalhar, lá acontece isso, volto para casa, mesma rotininha. O problema não é a rotina, o problema é você não estar evoluindo, não estar fazendo coisas diferentes quando o teu coração está exigindo isso. Se pro teu coração tá tudo confortável, você está super feliz, já te adianto que não era nem para você estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo é para quem tá com algum incômodo aí e percebe que no dia a dia precisa fazer alguma coisa diferente. Então você sente que tá nesse modo automático aí, realizando todas as suas tarefas do dia a dia? Ou você tem receio de dar um passo à frente, tentar mudar, fazer alguma coisa para evoluir na sua carreira? Os dois pontos são características de quem está na zona de conforto: o medo da mudança ou aquela repetição no dia a dia ali de tarefas, quando você muitas vezes nem vê sentido mais nessas tarefas. Pense assim: você começa a ficar ansioso com essa sua rotina, que todos os dias é a mesma coisa no trabalho? Você consegue perceber o teu estresse no dia a dia com aquelas atividades que são as mesmas, com as pessoas que vão te perguntando as coisas, você tem a sensação, nossa, todo dia eu faço a mesma coisa, respondo as mesmas coisas para essas pessoas? Se você tá com esses sintomas aí, já te adianto que você precisa fazer alguma coisa para mudar essa sua realidade. É você que tem que fazer, não é outra pessoa. Pense assim: a zona de conforto, ela vai te colocando numa bolha, né? Quanto mais você tá ali protegido naquela rotina que você já conhece, fica muito confortável para você. Agora, se essas condições do dia a dia estão te incomodando e muitas vezes estão te deixando até doente, tá na hora de você fazer alguma coisa para mudar. Porque esse incômodo da rotina, de você ter a sensação que não tá evoluindo, que não gosta de fazer suas atividades no dia a dia, vai acabar
implicando também alguma doença física. Quando a cabeça não tá bem, com certeza vai refletir no teu corpo e vai aparecer alguma doença física também. Pense assim, por mais que você tenha a falsa sensação de segurança estando aí com essa tua rotininha, o teu salário lá caindo no final do mês, vai chegar um ponto que o teu comportamento e suas entregas vão estar tão ruins que os seus colegas de trabalho vão começar a reclamar de você, que o teu gestor vai começar a falar para você que você não tá indo bem, porque não tem como você fazer um trabalho de excelência se todo dia você faz aquilo que você não gosta, você começa a estar estressado, responder às pessoas de forma que não é adequada, se colocar em situações problemáticas por causa do seu comportamento. Ou pense assim, você tá numa situação que você foge de novos conhecimentos. Isso aí também é estar na zona de conforto. Não, eu nem quero aprender coisa nova, porque eu vou ter dor de cabeça. E aí as suas entregas, o mundo, né, está cada dia mais se modernizando. Você não tá aprendendo nada novo e daqui a pouco o teu trabalho vai começar a te exigir tudo isso que você não foi atrás, que você não estudou. Olha só o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, era um escritório de contabilidade. Não era registrada nada, mas eu ia lá, eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava nesse escritório de contabilidade. E lá minha atividade era pegar a nota fiscal de consumidor e preencher. Porque os comércios na época não tinham tempo de preencher nota fiscal, aquilo ali era uma mera formalidade, o meu trabalho era esse, preencher à mão nota fiscal. Imagine aí, uma coisa que no passado era importante, hoje em dia quem que faz isso? Ninguém faz isso, nem existe mais, porque já sai o cupom fiscal lá em qualquer lugar, por menor que seja, já sai o cupom fiscal, não precisa de uma pessoa fazendo isso. Isso foi no meu primeiro emprego. Depois passei por ser costureira, arrumei o outro emprego. E aí esse emprego, que eu era assistente da tesouraria escriturária, precisava de computador. Lembro que na época os programas que a gente fazia lá era tudo em DOS ainda. A gente escrevia o comando, dava enter e aí o computador realizava. Imagine isso hoje em dia. Imagine hoje, logo alguns anos depois, o que foi exigido? No meu trabalho a gente tinha que trabalhar com Excel, fazer o mínimo lá de fazer um PROC-V, formatação no Excel. Hoje em dia isso aí é básico do básico. Se a pessoa não sabe fazer um PowerPoint mais ou menos, trabalhar com uma planilha no Excel, fazer um PROC-V, uma tabela dinâmica, cara, isso aí vai atrapalhar muito o dia a dia dela, ou ela vai ter entregas muito mais lentas que teria se soubesse fazer essas coisas. Então o mundo tá mudando, e se você ficar na zona de conforto, pense assim, tô aqui na minha zoninha de conforto, essa aqui é minha zoninha de conforto, só que o mundo inteiro está passando aqui. Daqui a pouco, o mínimo que exigiam para eu executar a minha atividade, lá na frente não vai ser nada. Ó, outro exemplo. Quando eu fiz faculdade, eu lembro muito bem, eu e minha irmã, nós fomos as primeiras da família a fazer faculdade. Lembro muito bem disso, que foi um feito para mim, assim, uma realização. Aquela sensação de, nossa, eu estou puxando, né, todos os meus familiares para ir junto comigo e ter uma formação melhor do que foram as formações dos nossos pais. Hoje em dia, ter uma faculdade ninguém nem pergunta mais. Para a maioria dos cargos, eu acho que 90% dos cargos que a gente oferece para o mercado é exigido ter no mínimo uma graduação completa. No mínimo uma graduação completa. Isso lá no passado era um diferencial, hoje em dia é básico do básico. Se você não tem uma graduação completa, muitas vagas você nem vai conseguir, na maioria das vezes, a não ser alguma coisa muito específica, que o mercado também está mudando. Por exemplo, na área de TI, se você conhece,
algum desenvolvimento muito bem, consegue comprovar, né, fazendo, que conhece aquilo, talvez não vão te exigir faculdade, mas a maioria ainda continua exigindo. Se você está com essa insatisfação da rotina do teu dia a dia e você percebe que dia após dia você faz a mesma coisa, não vê sentido naquilo, com certeza pode ser um sintoma aí para você buscar a carreira dos seus sonhos. E é aqui que a gente vai falar sobre isso hoje. Pense assim, quais sinais? Vou falar alguns sinais aí para você ter certeza que está na zona de conforto e não ter nenhuma dúvida mais. Você já entendeu o que é a zona de conforto, né? Aquele lugar quentinho que você fica lá, lembre. Aquele lugar quentinho que é confortável para você, que você não precisa ter medo, porque você já conhece toda a rotina, domina tudo, mas tem um bonde passando pelos lados e que daqui a pouco essa zona de conforto vai ser um perigo para você, porque você vai ficar tão desatualizado, tão atrasado em relação ao mercado ou os outros concorrentes, que aquilo vai começar a realmente te fazer mal. Já sabe, né? Pense assim, ó, um dos sinais para você saber que tá na zona de conforto. Vou falar alguns aqui, tá? Na realidade, vou falar 5 sinais. Primeiro, você observa que a sua carreira não progride. Pense assim, dia após dia, você vê que não recebe aumento de salário, a não ser aquele obrigatório lá pelo dissídio e que as empresas têm que repassar. E você não tem nenhuma promoção de cargo, ninguém te dá uma atividade nova. Cara, isso aí, eu não consigo imaginar um negócio desse aí, não. Se você é essa pessoa que ano após ano não vê nenhuma progressão na sua carreira, não vê ninguém te dando coisas novas para fazer, não vê nenhuma alteração na sua remuneração, não vê nenhuma alteração no teu cargo, pode ser que esse seja um sinal gritante aí de que você está naquela zoninha de conforto, bem quentinha, mas que no final você vai ver que ela é tão quente porque é uma merda, né? Tão quentinha, só que no futuro vai te fazer mal e até te fazer ter problemas de saúde por isso. Segundo ponto, você não acorda feliz. Se você é aquela pessoa que já acorda, nossa, terça-feira, segunda-feira, Deus me livre, no mau humor, quer ficar lá no despertador, o despertador toca, você desliga, quer ficar mais um pouco, desliga, quer ficar mais um pouco. Se você já acorda desse jeito, pode ser que você está numa zona de conforto no teu trabalho e que esse seja um sinal para você mudar. Pense assim, você acorda pensando, porque eu vou ter que trabalhar, não aguento mais esse trabalho, com certeza você está numa zona de conforto e tem medo de mudar. Só que pode ser que você tenha medo de mudar, mas você está aí na sua zoninha de conforto. Mais um sinal, você não lembra a última vez que fez alguma coisa nova. No teu serviço é todo dia aquela rotina, você chega, horário, faz isso, fica esperando o horário do almoço normalmente, a rotininha é igual, e você já chega esperando o horário do almoço, e depois fica triste de ter que voltar depois do almoço, porque você chega já querendo que às 6 horas chegue logo. Sabe aquela frase assim, nossa, hoje dá 8 horas, mas não dá 6? Com certeza, você, se não falou, você pensou sobre isso. Então, se você tá num trabalho que nem se lembra quando fez alguma coisa nova, esse é um sinal que você está aí na sua zoninha de conforto. Talvez tenha que fazer alguma coisa para mudar ou propor alguma coisa para o teu gestor, ajudar a pessoa do lado. Isso é o que motiva a gente, ter a sensação que realmente a gente é útil e está fazendo alguma coisa que tem valor. Porque quando a gente fica na rotina, achando que o que a gente faz não tem valor,
porque você tá na zona de conforto e você tá precisando fazer alguma coisa para mudar. Quer mais um sintoma? Você procrastina com frequência. Você chega no trabalho, você conversa sobre assuntos que não tem nada a ver com um colega, com o outro. Você pega aquela atividade que você tem que entregar todo dia, você deixa para fazer lá no último minuto. Tudo que você faz, você acaba deixando para entregar no último minuto. Você nem lembra, mas quando você agilizou as coisas que você precisava entregar para sobrar tempo para você fazer outras coisas ou ajudar a pessoa que está do teu lado. O procrastinar com frequência no trabalho pode ser um dos sinais que você está aí na sua zona de conforto. O último, medo de mudar. Um dos maiores sinais de quem está na zona de conforto é ter medo de mudar. Ter medo de mudar quando é necessário, ter medo de mudar mesmo querendo fazer, e aí você acaba ficando paralisado e não consegue fazer coisa nova, não consegue se propor nas suas atividades a fazer algo novo, diferente, com alguma coisa que te desafie. Imagine você propor sair aí desse trabalho que você está insatisfeito, não aguenta mais, mas não está fazendo nada para mudar. Então, o medo de mudar também pode ser um sinal. Falei 5 sinais. Você percebe que a tua carreira não progride, você não acorda feliz para ir trabalhar, você não se lembra a última vez que fez algo novo, você procrastina com frequência e você tem medo de mudar. Esses são alguns sinais de que você está aí na zona de conforto e precisa fazer alguma coisa. Agora, se eu já sei que eu tô na zona de conforto, Alessandra, e agora? Eu sei que eu tô na zona de conforto, eu vou fazer o quê? Vou te auxiliar com alguns pontos aqui que você pode fazer, mas imagine aí. Vou falar uma das minhas experiências quando eu percebi que eu estava na zona de conforto. Trabalhei 17 anos numa multinacional, dos quais os 13 primeiros anos foi na área financeira. E aí, lá nessa empresa, era comum a gente ser promovido, movimentado a cada um ano, 1 ano e meio, 2 anos. E aí, muitas vezes eu mudei de cidade. Trabalhando nessa empresa, mudei 10 vezes de cidade. E aí, mudando de cidade, o que eu percebia, quando eu estava num ambiente novo, com pessoas novas, e aí tinham desafios novos, eu me sentia motivada. E aí, conforme eu ia me acostumando com aquela rotina, dominando todas as atividades, eu ia percebendo que eu estava entrando na zona de conforto. Mas como trabalhei lá 17 anos, mudei 10 vezes. Então, assim, teve anos que eu mudei 1 vez por ano. Fiquei 1 ano só em cada posição. E aquilo me desafiava porque eu sabia que eu tinha que aprender coisas novas, conhecer culturas diferentes, porque aí eu trabalhei em vários estados e aí conhecia cultura diferente, porque em cada lugar as pessoas agem de uma forma diferente, tem jeito diferente de falar. Imagine o Brasil desse tamanho, tem muita diferença, é como se a gente estivesse em vários países dentro do mesmo. Só que assim, pense, eu fui mudando no financeiro e depois no RH. Fui mudando várias vezes. E aí, o que eu fui sentindo? Nossa, mesmo quando trabalhava no financeiro, aqui é uma coisa diferente. Vim pro Nordeste. Em Pernambuco as pessoas agem de uma forma, em Salvador é outra, um pouco diferente. Lá no Norte, quando eu fui para Manaus, mais diferente ainda. Só que como eu tinha rodado tudo isso, chegou um ponto que eu pensava assim, nossa, por mais que eu mude, o ramo é o mesmo que eu tô trabalhando, a empresa é a mesma. Perdão. Eu já conheço várias pessoas de todos os lugares, se der algum problema eu sei a quem recorrer. Já tinha feito vários amigos no trabalho, tinha a quem perguntar, pedir ajuda. E aí eu fui sentindo que por mais que eu mudasse, o modus operandi ali era o mesmo.
E aí eu comecei a perceber que a minha vida, nas últimas mudanças que eu fiz, minha vida voltava para aquela rotina, aquele marasmo muito rapidamente. Por quê? Porque eu dominava rápido o trabalho, por já conhecer a empresa, vários procedimentos de onde vinha, para onde ia e as pessoas também. Eu entrava naquela rotina, naquele marasmo mais rapidamente. Por quê? Os desafios não eram tão grandes. E aí eu percebia, nossa, já entrei aqui na minha rotina, o que eu tô aprendendo de novo agora? A quantidade de coisas novas que eu fui aprendendo eram muito pequenas. E nos últimos anos, o que eu percebi? Que eu não estava aprendendo coisas novas, porque por mais que existia mudança, uma ou outra coisa nova, a maioria das coisas não eram novas para mim. Imagine 17 anos numa mesma empresa. Os últimos anos eu percebia que é como se você tivesse numa esteira, você corre, só que parece que você tá ali no mesmo lugar, com a mesma paisagem, com as mesmas pessoas. E aí eu pensei, nossa, o que eu gostava tanto de trabalhar aqui é que eu nunca ficava na zona de conforto. Agora tá parecendo que eu estou vivendo numa zona de conforto, mesmo mudando de cidade, em uma posição nova, com pessoas novas, a sensação que eu tinha que eu não estava aprendendo muito. E aí eu pensei, nossa, tô no mesmo ramo aqui, 17 anos, trabalhando no ramo de bebidas, quero fazer alguma coisa diferente, num ramo totalmente diferente, que eu não conheça nada, que eu não conheça as pessoas. E aí eu decidi mudar. E a decisão da mudança foi depois de 2, 3 anos ali, mesmo com mudança de cidade, eu falei, não, tô na zona de conforto e quero alguma coisa diferente pra minha vida, porque tô cansada de estar nesse mesmo lugar, com essa mesma rotina. Parece que eu não tenho estímulo, né? Parece que eu não tenho desafio, não tenho coisa nova para entregar. Foi aí que eu pensei, nossa, preciso sair dessa empresa e ir para um lugar diferente. Esse foi o meu exemplo. Mas se você tem algum desses 5 sintomas que eu falei, comece a observar. E agora vou falar alguns pontos de como sair da zona de conforto. Pense assim, vou colocar uns 4, 5 pontos também de como sair da zona de conforto. Para sair da zona de conforto, não é só, nossa, vou fazer coisas novas. Você tem que estar psicologicamente preparado para fazer isso. Muitas pessoas com tanto medo de sair da zona de conforto, elas acabam paralisando e não conseguem fazer nada diferente no dia a dia. Então a ideia é você conseguir, apesar do medo, fazer as mudanças na sua vida. E o primeiro passo é você estar psicologicamente tranquilo com essa decisão. E normalmente a gente fica tranquilo quando tecnicamente a gente já está conhecendo um pouco mais daquilo que a gente vai fazer no futuro. E aí que a confiança chega e você fala, nossa, agora eu estou preparado para fazer uma mudança. Observe seu potencial. Você tem que ter clareza, uma clareza profunda de tudo que você tem de positivo. Por quê? Isso vai fazer você ter autoconfiança para conseguir fazer a mudança. Para fazer a mudança é necessário que você tenha esse conhecimento, porque ele vai te dar energia suficiente para você tomar atitude. Pense assim, você está satisfeito com a sua condição atual? Responda essas perguntas para mim. A situação que você tá bacana? Como que você se posiciona frente ao seu emprego? Você tá feliz com o teu trabalho? Você acorda motivado para ir trabalhar todos os dias? E com a sua família? Como que está a sua rotina com a sua família? Você tá feliz com a tua rotina? Com seus filhos, com o teu marido, com a tua esposa? Ou com seus pais, se você ainda mora com seus pais? Ou quando você mora sozinho, com a sua rotina com os amigos, com seus familiares? Você tá feliz? Quais são...
pense assim, quais são os sonhos que você deixou para trás durante toda a sua vida? Eu penso assim, durante toda a minha vida, eu deixei vários sonhos para trás porque eu estava indo em busca da minha ascensão profissional. Aí sabe o que aconteceu? Chegou um ponto que eu deixei essa ascensão profissional de lado e voltei lá atrás em busca de todos os sonhos que eu tinha deixado lá atrás. Vou te falar um dos sonhos. Um dos meus sonhos era morar perto da praia em uma das capitais do Nordeste. Esse sonho era meu, lá atrás. Nem lembro. Acho que eu era adolescente, eu já tinha esse sonho de morar perto do mar. Sabe aquele negócio que o mineiro fala assim? Que Minas não tem mar? A única coisa ruim de Minas é que não tem mar. Talvez por ter crescido ouvindo isso, um dos meus sonhos era morar perto do mar. Um dos sonhos que eu deixei lá atrás. Imagine todos os sonhos que você deixou lá atrás. Ah, você gostaria de jogar futebol. Ah, você gostaria de cozinhar. Ah, você gostaria de fazer trabalhos manuais. Quais são os sonhos que você deixou para trás? O porquê que você deixou esses sonhos para trás? Pense assim, quais são os seus hobbies? Quais as coisas que você gosta de fazer? O que você faz no teu dia a dia que você não vê o tempo passar? Quais são as habilidades que você adquiriu durante toda a sua vida? Imagine, independente da sua carreira, quais são as habilidades? Eu olhando a minha carreira, umas habilidades que eu obtive com a minha carreira. Primeiro, a flexibilidade de mudança, de conseguir me adaptar rápido, eu me adapto rápido, independente do lugar. Como eu mudei muitas vezes, eu consigo me adaptar muito mais fácil a qualquer lugar. E olha que eu já morei em lugares muito difíceis que a adaptação também foi muito complicada. Hoje eu tenho habilidade de trabalhos manuais da época que eu fui costureira, eu tenho habilidades com números da época que eu fui financeiro, eu tenho habilidade em organização de processos, porque eu já trabalhei com isso antigamente. Pense aí, quais as habilidades que você possui? Possui habilidade de relacionamento, de comunicação? Você tem que ter clareza de todas as habilidades que você já desenvolveu até o momento. Pense aí, quais habilidades que você tem que te ajudam e que falta, o que te atrapalha no dia a dia? Pense assim, o que atrapalha teu desempenho no dia a dia? Ah, Alessandra, o meu desempenho, a minha comunicação não é muito boa, sou muito ríspida, sou muito direta, minha comunicação não é boa e me atrapalha no dia a dia. Você tem que ter clareza. Por quê? Não adianta você querer ser um expert no assunto se é exigido nesse novo trabalho aquela habilidade que você não tem. Então você precisa ter clareza para saber qual o teu potencial, aonde que está o teu potencial e não focar. Muitas pessoas ficam, a gente foi ensinado, né, a focar naquela parte que a gente não faz bem, no que a gente não tem habilidade. Faça o contrário. A partir de agora, foque naquilo que você tem como potencial, aquilo que é o mais, que você entrega com mais facilidade, que as pessoas reconhecem que você faz bem. Primeiro ponto que a gente está falando, que você precisa saber o teu potencial. Para isso, saber o que você tem de positivo e aquilo que você não faz tão bem. Essa lista aí pode variar de acordo com cada pessoa. A ideia é que você não foque só naquilo que você não faz bem. A ideia é você ter uma lista grande das coisas que você faz muito bem. Para quê? Para você ter clareza, responda essas perguntas com sinceridade para você conseguir realmente sair da sua zona de conforto. Porque são nessas respostas que você vai encontrar aquilo que você vai fazer no futuro. Aquilo que você vai procurar para ser a tua nova carreira no futuro. Pense assim, primeiro ponto, você
tenha clareza do cenário atual. E aí depois, outro ponto que é muito importante, seja flexível. Para qualquer mudança, qualquer mudança no trabalho, na vida pessoal, a flexibilidade é um item que ele só vai te ajudar. Ele nunca vai te atrapalhar. Você não pode ser flexível a certo ponto de mudar de opinião com cada pessoa que vem falar com você. Não estou falando isso, porque tudo em excesso, todo excesso ou toda falta esconde alguma coisa. Então, não é bom, nem o excesso, nem a falta. A flexibilidade é uma característica positiva de todas as pessoas que são bem-sucedidas no mundo. Comece a verificar. Todas as pessoas, elas têm flexibilidade, conseguem mudar rápido frente a qualquer problema que estão passando, qualquer cenário ruim. Pessoa que tem flexibilidade muda, consegue se adaptar muito mais fácil. A flexibilidade, ela vai te ajudar a agir de acordo com o cenário que aparecer na tua frente. Pense assim, qualquer situação que seja imposta, se você tem flexibilidade, você vai conseguir pensar numa saída, executar aquilo para reverter quando o cenário for ruim. Então essa característica é muito positiva para você sair da tua zona de conforto. Terceiro ponto, estude mais e estude sobre diversos assuntos. Não fica estudando só sobre aquela atividade que é da tua profissão. Quando você estuda outras coisas, você acaba tendo percepção diferente sobre os seus problemas no dia a dia. Você acaba tendo insights de como resolver seus problemas no dia a dia. Então estude sobre diversos assuntos. Uma coisa que eu aprendi e que eu não sabia, eu tenho uma das minhas forças de caráter é o gosto pelo estudo. Muitas pessoas não percebem que isso faz a diferença na vida. Vou dar um exemplo, até da minha irmã, que ela me falou: Alessandra, quando eu estou estudando coisa nova, eu me sinto motivada para fazer outras coisas no trabalho, para fazer outras coisas em casa. Ela tem motivação para fazer serviço doméstico. Você já pensou nisso? Só porque a pessoa está estudando, você acaba tendo motivação para fazer outras coisas, acaba tendo ideias diferentes sobre os mesmos problemas. Você está com um problema que você não consegue resolver. Quando você vai ler um livro diferente ou estuda algum vídeo no YouTube para aprender alguma coisa diferente, sabe um ponto que me auxiliou bastante? Teve uma época que eu estava estudando uns vídeos no YouTube para fazer uns gráficos no Excel. E os vídeos que eu estava estudando abriu a minha mente para fazer umas análises diferentes dos números que eu queria apresentar. Olha, eu estava indo lá procurando um gráfico no Excel, e aí os vídeos que eu estava estudando para ensinar a fazer aquele gráfico me deu insights de análises diferentes que eu podia fazer em cima daqueles números daquela apresentação que eu queria. Então, quando você está estudando coisas diferentes do que é o teu core ali, das suas atividades no dia a dia, isso vai agregar não só para você resolver aquele problema, mas para você expandir a tua mente e achar soluções para problemas que você nem imaginaria que teria. Sabe um assunto que eu estava estudando hoje que não tem nada a ver? E aí eu até conversei sobre esse assunto com uma amiga minha. A gente estava falando sobre o luto. Ó, um assunto nada a ver. Que quando a pessoa morre de repente, a maioria das pessoas, se fossem escolher, elas morreriam de repente. Só que elas não percebem o que isso tem impacto para os familiares. Para o familiar, o luto de uma pessoa que morreu de repente é muito mais difícil do que uma pessoa que ficou doente e os familiares foram se preparando. Para a pessoa é muito mais fácil, entre aspas, se for de repente, mas para os familiares é o contrário. E aí, estudando isso, o que eu tava pensando? Mesma coisa quando a gente vai fazer desligamento de algum funcionário. Ó, nada a ver um assunto com o outro.
E aí eu tive um insight que quando a gente dá um feedback para o funcionário que não está indo bem, é como se a gente estivesse avisando para ele e para a família dele que ele está doente. O link que eu fiz. Isso é para você perceber o tanto que você estudar diversos assuntos pode impactar positivamente nas decisões, nas suas atitudes no teu trabalho atual. Imagine para você decidir qual vai ser a sua próxima carreira. Então estude mais, estude sobre diversos assuntos. Falei o primeiro, que é descubra, tenha clareza do teu potencial, pontos positivos, o que não te auxilia muito no dia a dia. Seja flexível, estude mais. Agora, procure eliminar os seus medos e os seus receios. É normal a gente ter medo, é normal a gente ter receio da mudança. O medo, ele é um ótimo conselheiro. Pense assim, o medo ele existe pra gente não se jogar de cima de uma ponte achando que vai voar. O medo existe para a gente não atravessar a rua sem olhar para os lados e ser atropelado. O medo, ele é um excelente companheiro. Só que o medo, ele não pode te paralisar. A partir do momento que o medo te paralisa, ele não está sendo um bom conselheiro. Ele é um bom conselheiro até o momento que você não fica paralisado de medo. É natural a gente ter medo, todo mundo tem medo. Eu lembro que os primeiros vídeos que eu fiz na internet, nossa, eu tinha medo, que as pessoas iam pensar, que vão falar de mim, que não sei o que tem. Só que eu fui assim mesmo, e hoje o que eu sinto é prazer em passar um pouco daquilo que eu sei e auxiliar outras pessoas. Tudo, qualquer mudança que você quer fazer na sua vida, ela vai te dar medo, algumas mais, outras menos. A diferença é você aprender a fazer as coisas com medo mesmo. Pense assim, o medo ele te atrapalha nos relacionamentos, o medo ele não te deixa ir lá conversar com aquela pessoa que você gostaria de conversar, o medo ele não deixa em uma reunião você colocar suas ideias, defender seu ponto de vista. Ele é o sentimento mais, ele é um das emoções primárias do ser humano. O medo, a gente ataca como? Tendo coragem. Coragem para dar o primeiro passo. Muitas vezes não é, nossa, vou fazer uma coisa aqui de outro mundo. Não, vou dar um pequenininho passo que vai me fazer sair dessa zona de conforto e atravessar essa barreira do medo que está me paralisando. O medo é um ótimo conselheiro, ele só não pode deixar você ficar paralisado. Pense assim, para você, Alessandra, mas como que eu faço para tratar esse medo, cuidar desse medo e desses meus receios? Um ponto importante é você saber de onde que ele se originou. Normalmente, todos os nossos medos, nossos traumas, eles aconteceram lá no início da nossa infância, até os 7 ou no máximo 10 anos de idade. A maioria dos medos que a gente tem hoje foram por traumas dessa época. Quando você tem certeza do que é, para tratar fica muito mais fácil. Então, lembre-se desse ponto do medo. Dependendo do medo, dependendo tanto que ele tá te paralisando, você tem que ir atrás de terapia, tá? Outro ponto, tenha um excelente networking. Conhecer pessoas novas é maravilhoso. E o que é bacana, quando você conhece pessoas novas num ambiente diferente daquele que você tá, porque essas pessoas novas, elas vão te fazer perguntas novas, te trazer novos conhecimentos, novos pontos de vista, e isso vai fazer com que você saia da tua zona de conforto para discutir coisas diferentes com outras pessoas. Olha como a roda vai girando. A partir do momento que você se predispõe a conhecer pessoas diferentes no teu trabalho, na vizinhança, seja onde for, você vai abrir a tua mente, vai ter conhecimentos novos, vai sair da inércia. Pense assim, uma roda que está parada. Para ela dar o primeiro giro é muito mais difícil. Só que aí depois que ela começa a rodar, vai ficando muito mais fácil.
Fazer networking é a mesma coisa. Se você é muito tímido, tá num ambiente, olha, eu vou assistir uma palestra, um treinamento na empresa que eu trabalho, que vai ter a participação de outras pessoas. Se dispõe a conhecer a pessoa que está sentada do teu lado. Ou falar alguma coisa para o palestrante no final da palestra, agradecer, falar o quão foi importante. E aí é que vai expandindo o teu networking, vai expandindo sua mente, você começa a avaliar as situações de forma diferente. Pense assim, sair da zona de conforto não é fácil, mas se você começar a observar o porquê que você tá onde tá e começar a fazer alguma coisa diferente, aí você vai começar a colocar a roda para girar. Então tenha clareza do teu potencial. Seja uma pessoa flexível, meio a qualquer mudança, isso vai ser muito mais fácil para você. Foque naquilo que você tem condição de mudar e não naquilo que não está na sua mão fazer alguma coisa. Estude sobre diversos assuntos, principalmente assuntos que não têm a ver com o teu trabalho, para que a tua mente expanda. Conheça, faça outros networkings, conheça pessoas diferentes com visão diferente da sua. Procure eliminar os seus medos, principalmente aqueles medos que vão te paralisar. Essas são algumas formas para você sair aí da zona de conforto. Você está insatisfeito no teu trabalho, não é problema nenhum. O problema é você não fazer nada para mudar. Ah, Alessandra, não quero encontrar a carreira dos meus sonhos, mas eu não faço nada para mudar. Não adianta. Ah, eu estou insatisfeito no meu trabalho, reclamo do meu chefe, da situação, dos recursos que eu não tenho, coloco a culpa em tudo e não faço nada. Não vai adiantar. Você vai continuar aí nesse lugar quentinho, né? Lembra uma merda quentinha, mas é gostoso. Aí você começa a ver que o cheiro não tá tão bom. Faça alguma coisa para sair dessa merda. Porque ninguém vai fazer por você. Esses foram os pontos que eu queria falar na aula de hoje. A zona de conforto, ela não é boa para ninguém. Porque, lembre, a zona de conforto tá aqui. O mundo está evoluindo. Tudo passando ao teu redor. E você continua aí parado. Vai chegar algum momento que essa zona de conforto só vai te gerar dor. Então faça alguma coisa. Pense aí nesses pontos que eu coloquei para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Siga lá meu canal no YouTube, me siga no Instagram. Encaminhe para alguma pessoa que você acha que esse conteúdo vai ser muito valioso. Obrigada, até o próximo.